canal Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, hein? Tá bombando e tá legal. Senta o dedo no like. Semifinais do Campeonato Mineiro começam, né, neste sábado. Cruzeiro enfrentando a URT, ou melhor, o Pouso Alegre, lá na casa do Pouso Alegre, né? E teremos também o Atlético Mineiro e o América no domingo, né? Vamos ver o que vai dar aí nessas semifinais. Campeonatos falidos, retrógrados, ultrapassados, mas os times começam com a garotada, dizendo que não estão dando a menor importância para o campeonato, para a competição, e aí quando os garotos não conseguem render aquilo que deles se esperava, aí colocam o time principal, se viram para poder chegar à final, para dizer que ganhou o campeonato estadual, né? O Tite, o único título que ele ganhou no Flamengo foi o campeonato estadual, né? Ele foi tão cínico que disse que o campeonato estadual do Rio de Janeiro era o mais difícil do país, porque ele ganhou. O campeonato baba, em que o Flamengo estava lá em último lugar, caindo, conseguiu 2 vitórias, 16 resultados foram favoráveis ao Flamengo, ele se classificou, vai pegar o Madureira, ou seja, já está na final, né? Do outro lado, Fluminense e Vasco, o Botafogo nem se classificou e está se lixando para essa competição. Fora Tite, está dizendo aqui o Ryan Tosta, a torcida não suporta mais, não adianta, não deu liga. Paulo Henrique, boa tarde, esse campeão rural vai derrubar ele amanhã. Aí todo mundo torcendo, até cruzeirenses torcendo contra o Tite, porque realmente é um técnico ultrapassado, um técnico que não deu liga e não vai dar liga com mais ninguém, porque ele teve uma fase no Corinthians em 2012, depois nunca mais. É o técnico de um time só, né? Quando ele ganhou pelo Corinthians. A culpa não é do Tite, a culpa é de quem banca ele no cabo, tá dizendo futebol na veia. Nesse ponto você tem razão. O presidente acredita no trabalho dele, é um direito do presidente que é o dono. Agora, deixa eu dizer um negócio aqui, quero até colocar o Rodrigo Calvoso nessa roda e o Regis, se já estiver por aí, nosso Regis solto, porque é o seguinte, Rodrigo, tudo bem, Rodrigão, beleza? Fala, Jesse, beleza? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. E aquele discurso, eu sou o dono do time, mas o time pertence aos 14 milhões que estão espalhados pelo Brasil. Mas no fundo, quando a gente analisa friamente uma SAF, Rodrigo, a SAF do Atlético ela é do Rubens Menin, a SAF do Cruzeiro é do Pedro Lourenço, eles são os donos, eles fazem o que eles quiserem, porque são donos, são eles quem pagam, né? E nesse ponto, o torcedor pouco importa. Importa quando está ganhando, quando tudo no futebol, se a bola entrou na casinha, tudo é maravilhoso. O torcedor é maravilhoso, é meu parceiro, é meu amigo, é isso aqui. A bola não entrou na casinha, tudo muda. Quer dizer, as SAFs vieram para dizer o seguinte: os clubes têm um dono, ou 2 donos, ou 3 donos, e esses donos não são os torcedores. A verdade é essa. Ou você interpreta diferente, Rodrigo? Não, bem por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que entender. O resto está chegando aqui. Deixa ele só se ajeitar. Eu acho que é bem por aí, sim, a gente não tem como fugir muito dessa linha de pensamento, não. Mas aquilo depende da proposta que a SAF tem, né? Existem milhares de exemplos no mundo todo de modelos de SAF. A gente aqui tá indo muito pela linha do mecenato, né? A gente tem o John Textor aqui no Botafogo, tem o próprio Pedrinho no Cruzeiro, tem o Menin. Então, assim, é uma linha que tem suas vantagens e desvantagens, perigo. Agora, existem outras de grupos de investimento que estão entrando, por exemplo, o caso do Bahia, do Grupo City, o próprio Fortaleza é um grupo de investimento que faz esse tipo de trabalho. Então, assim, depende da linha de trabalho de cada um. Qual é o objetivo que eles querem? O Red Bull, por exemplo, é uma empresa que não tem ambição nenhuma de conquistar título. Quer ganhar dinheiro ali, botar a marca dela ali, ponto. O Fortaleza também é uma coisa diferenciada. Então, assim, a gente tem que entender. Cada modelo que você vai escolher para trabalhar tem seus prós e contras. Então, sim, tem que entender qual é o objetivo. Se o objetivo é ganhar título, de repente o mecenato aí é mais rápido, o time fica milionário do dia para a noite, mas corre o risco de acontecer o que está acontecendo com o Botafogo. Então, assim, agora, o que eu não acho legal é isso que você falou, é o discurso diferente da prática, né, Jesse? Então... Regis, bom dia, seja bem-vindo, boa tarde, né? Aí no Brasil. Regis, eu fiz uma colocação aqui para o nosso Calvoso, porque eu estive analisando isso muito friamente, tenho recebido muitas mensagens. O Cruzeiro é do Pedro Lourenço, o Atlético é do Rubens Menin e do Rafael Menin. Aí quando eles compram, eles falam assim, olha, eu comprei, mas o clube é da torcida.
Mas o que a gente vê na prática não é isso, Regis. O cara é o dono, é ele quem banca, ele quem paga, ele quem tira o dinheiro do bolso, ele faz o que ele quer com o clube. E, na verdade, o torcedor fica, não vou dizer refém, mas o torcedor que é realmente, na minha visão, né, só existe um clube porque existe uma torcida. Só existe uma torcida porque a razão dela é o clube. Então, na verdade, no discurso é uma coisa, na prática é outra. Eles são os donos, eles fazem o que eles querem do time. O time virou deles, o clube virou deles. Você também vê dessa forma ou vê diferente, Regis? Boa tarde, Ensi, boa tarde, Calvoso. Eu vejo dessa forma. Dessa forma mesmo. O clube é dele. Né? Até agora, as torcidas de times que se transformaram em SAF, às vezes coloca protesto contra a diretoria. Não tem mais diretoria, moçada. É dono, é acionista que tem. Né? Eu não vejo nada de mal nisso, não. Você está num país aí que o futebol americano tem dono, o basquete tem dono, tudo tem dono. Eu não sei aí quem sobrevive de torcida, certo? Não existe, aqui não existe isso. Exato. Né? Então, aqui, né, a gente, essa SAF aí tá recente, é uma coisa de 2021 para cá, né? E vai ter que se adequar ao modelo. A única coisa que eu sempre alertei para quem vai assumir SAF é que time de futebol não é empresa. Não é empresa. Cavalo de pau aqui na nossa resenha, porque ontem nós recebemos lá na HG Play o Lucas Silva e o Valu recebeu lá na Samuca TV o Romero, pois não. Só para informar que daqui a pouquinho, quando bater a meta de like, tem informação do Cruzeiro. Opa! A Tem que meta é bater 1000, né? A meta é 1000. Então 1000. Batendo 1000 likes aí, tem informação. É quente a informação? É quente? É uma boa informação para o torcedor, Uma para boa ficar mais informação. tranquilo. Uma A gente tá boa com informação. 682 curtidas, então a gente chegar a 1000. Então se bater 1000... Bater 1000, a gente tem vai ter uma informação. informação quentinha e exclusiva do Cruzeiro. Eu achei que foram entrevistas muito boas, tanto do Lucas Silva quanto do Romero. Do Romero eu não assisti ela toda, mas boa parte. Aliás, que figura é o Romero, né? Nossa, impressionante. O Lucas Silva também é maravilhoso. Ontem foi um bom papo com os dois. E, cara, eles contaram, eles absorveram para eles também um percentual interessante. O Lucas Silva, não sei quanto que o Romero jogou de lá, Valu, mas o Lucas Silva falou, cara, é 50-50 mesmo. A gente está dividindo essa com o Tite. Fizeram uma reunião com o Tite no início da semana, né, que é para lavar roupa suja mesmo. Negaram que eles tenham escalado o time, né? O Lucas Silva negou, e o Romero também eu vi que negou lá na entrevista, que tenham escalado o time no jogo do final de semana. Né, vamos mudar o sistema. Eles negaram. Fortaleceu o meio campo, não é isso? Isso. Que é a informação que o Pedro Rocha deu. O Lucas Silva falou que não teve nada disso, assumiu a bronca, disse textualmente que não tem nenhum tipo de desacordo com as ideias do treinador, que inclusive gostam e apoiam as ideias do treinador e que, cara, ele só não conseguiu explicar, eu não sei se o Romero conseguiu lá, Valu, de por que caiu tanto o futebol do Cruzeiro. Cara, o Romero foi muito para a linha de assumir responsabilidades, não falou porcentagem também, ele não falou de porcentagem, mas falou, nós jogadores temos que fazer melhor. Perguntei se era entendimento do vestiário, se mesmo com esse calendário tumultuado desse ano de 26, se era possível se estar melhor, se os jogadores têm esse senso crítico. Sim, todos têm esse senso crítico. Eu perguntei especificamente para ele a respeito da saída de bola do Tite. Você com o Leonardo Jardim, geralmente se posicionava entre os zagueiros, ou você ou o Lucas, agora, essa parte eu vi. ou você ou o Gerson, né, que é o seu companheiro agora, joga. Sim, isso é um pouco diferente, a gente está procurando se adaptar, mas nada. Perguntei outra coisa importante, nem foi em cima dessa informação do Pedro Rocha, se, exemplo, a saída de bola tá assim, se a comissão técnica permite a eles uma liberdade de, sim, inclusive na conversa que teve, trocas de ideias, falando, olha, o que vocês acham? E aí, quando a gente pergunta o que vocês acham, né, é diferente dos jogadores mandarem no trabalho. Ele deixou bem claro a questão hierárquica, que o técnico é o Tite. Ele ainda usou assim, o técnico que está treinando o Cruzeiro, ele ainda falou até do Diniz.
Por exemplo, meu jogo desenvolveu muito por conta do Diniz. Eu não era um cara que carregava a bola daquele jeito, como eu carreguei no gol que nós fizemos contra o Mirassol. Eu carrego a bola por 30, 40 metros. Então, jogador de uma forma geral, achei interessante ele falando isso também. Essa questão de técnico muda, às vezes não muda tanto quanto vocês imaginam que mude assim. Porque jogador... Então ele pensa igual você. Que é 30-70. Vai, Thiago. Porque porque eu ontem... tô surpreso com a sua carinha de surpresa. Ontem teve um amigo nosso que perguntou pro Lucas Silva, e o Lucas Silva falou que era 50-50. Ele perguntou só pra poder usar isso contra você. De responsabilidade, neste momento ele perguntou. Então, perguntou só pra poder usar isso com você. Sobre responsabilidade. Então, quanto representa, eu acho que é mais. Eu também acho que é mais, mas... Bom, senhores, vocês querem esfregar na minha cara mais uma vez que vocês pensam diferente de mim? Absolutamente, eu não me manifestei, candidato. E pra mim, mas o você sorriso perguntou só pra provocar, o sorriso tá estampado, você não consegue, você começa a morder a boquinha de lado. É isso. Se eu mordo a Faz boquinha... carinha de quem tá gostando demais. A influência sua é a mesma. Muito bem. Mas então, se a sua responsabilidade é 50-50, a influência que você tem é essa, 50-50. Não, tô tentando te defender. Não. Pode continuar a resenha. Aí só pra completar... Candidato, tô te defendendo. Como candidato, o senhor não conhece as regras do debate? Desculpa, Valu, eu só quis te provocar, amigo. Não, mas você tá muito feliz, e essa felicidade que eu gosto. Essa que felicidade que eu insuportável. gosto. Toda hora você para, segura o cara, fica borrifando no comentário dele, é desagradável. Você quer que eu pare? Quer que eu vá embora? Não, você borrifar o comentário dele. Só pra terminar... Aquele dia que eu fiquei piroca foi por causa disso. Só pra terminar, o Romero disse assim, se o técnico falou que, tipo, eu tenho que ir de frente pra essa parede aqui, a gente executa, mas não executa sem dar opiniões a respeito. Então, falou dessa liberdade, falou que o que falta mesmo é as coisas começarem a acontecer. Lamentou muito o jogo do Coritiba. Tem gente que fica brava, né? O Rodrigo Genta, por exemplo, achou um absurdo quando eu falei do bom primeiro tempo, e foi mesmo um bom primeiro tempo contra o Coritiba. Ali, se o Cruzeiro tivesse conseguido uma vitória, empatado com o Mirassol, 4 pontos ali em 6 disputados, depois do episódio do Botafogo, vamos seguir, enfim. E tá encarando o jogo de amanhã como uma oportunidade de uma sequência acontecer e o trabalho começar a virar, HG. Ótimo dia pra você ligadinho no Fã de Primeira dessa sexta-feira. Bora lá falar do Cruzeirão, que entra em campo amanhã em busca aí de conseguir um bom resultado já na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro, tá? O Cruzeiro amanhã encara aí a equipe do Pouso Alegre e vai tentar um bom resultado. E para isso, o técnico Tite terá aí novidades entre os relacionados. Mas antes de falar a respeito disso, claro, eu preciso falar do que rolou ontem na Toca da Raposa 2. Afinal de contas, a imprensa teve acesso ao centro de treinamentos do Cruzeiro para a apresentação aí oficial do goleiro Matheus Cunha e também do atacante Bruno Rodrigues. Por falar no Bruno Rodrigues, ele teve o nome publicado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e passou a ganhar condições de jogo aí para amanhã, caso queira aí o técnico Tite. O Tite, que ontem comandou aí uma atividade tática no campo 4 da Toca da Raposa 2, e claro, né, o campo 4 fica lá no final e a imprensa, quando a gente entrou, a gente pôde ficar perto do campo 1, ou seja, a gente não viu absolutamente nada dessa atividade aí que foi comandada pelo técnico Tite, que hoje comanda o último treino antes da viagem para Pouso Alegre, e o Cruzeiro então amanhã em busca de um bom resultado para cima da equipe do Pousão, viu? O Matheus Cunha concedeu entrevista coletiva, o Bruno Rodrigues também, o Bruno Rodrigues que tá muito afim, viu? Ele inclusive ontem, ele afirmou mais uma vez que ele quer recuperar o seu futebol no Cruzeiro. Inclusive, ele deixou muito claro, viu, senhores, que ele tem sim condições de jogo. Inclusive, o último jogo dele foi contra a equipe do Mirassol, no qual ele atuou aí por 80 minutos. Então, muita gente preocupada em relação à questão física do Bruno Rodrigues. Claro, ele vai precisar de ritmo de jogo, assim, por exemplo, como o zagueiro Lucas Vidalba, que voltou aí naquele jogo contra a equipe da URT e foi um dos melhores jogadores em campo. Bom, então, lembrando que todas as informações do Cruzeiro, eu sempre trago em nome de Valoriza Car. Afinal de contas, quem valoriza, protege. E também em nome de Mapa do Carro. Venda o seu carro em até 60 minutos, mesmo se ele estiver financiado ou com débitos. É verdade mais, hein? Você recebe ali à vista na hora no Pix. Então, daqui a pouquinho, o professor Wellington e Rafael Mendonça, eu volto aqui no Fã de Primeira para poder aí sim trazer mais detalhes dessa preparação do Cruzeiro, trazer aí os nomes, né, desses atletas que vão poder estar à disposição, que estarão à disposição do técnico Tite aí para o final de semana e, claro, trazer mais detalhes da preparação do Cruzeiro hoje, nessa sexta-feira. Combinado? Um abraço e até daqui a pouco.
Combinado, Adroaldo Leal, até daqui a pouco trazendo todos os detalhes do Cruzeiro que vai para esse jogão de semifinal de Campeonato Mineiro neste sábado, 6 da tarde, a bola rola para Pouso Alegre, Cruzeiro direto do Manduzão, com transmissão para você aqui da Fã FM, com reportagens do nosso Adroaldo Leal, narração do Kenner Tarabal, o Garoto Ies e toda a nossa equipe show, comandada por Adair Lino e Léo Figueiredo. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade, que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei duas fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho, tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!